Eu hoje tenho algo importantíssimo para partilhar consigo. Mas atenção, é segredo. Shhh. Vamos manter isto apenas entre nós. Eu tenho a certeza que se você compreender aquilo que lhe vou falar hoje e não partilhar com mais ninguém, você vai ter encontrado a chave mestra que lhe vai abrir a porta para que você manifeste qualquer desejo na sua vida. Porque isto que eu vou partilhar hoje aplica-se à manifestação de qualquer desejo. Seja pequeno, seja grande. Todos eles têm que obedecer a este segredo, a esta regra. Que regra é essa? Que segredo é esse? É uma coisa chamada equivalência vibracional. E para que eu lhe possa explicar exatamente a importância que a equivalência vibracional pode ter no processo de manifestação, eu tenho que lhe contar uma história. Porque, mais uma vez, é através da minha experiência que eu lhe posso, de alguma forma, trazer aqui conteúdo válido. Não adianta eu saber a teoria se eu não souber se na prática aquilo funciona. Em 2015, eu escrevi um livro. E já era o meu terceiro livro, ou quarto livro. Eu já tinha escrito Ser Feliz é Possível, A Matriz do Sucesso, O Penso Positivo, e estava a escrever o Sem Limites. Sem Limites, que é um livro que já ajudou a transformar a vida de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Portanto, é um livro que tem um impacto muito grande na minha vida e que tem, com certeza, se você é meu seguidor, tem impacto na sua vida também. E na altura que eu escrevi o livro e que eu lancei em outubro de 2015, ok? Eu acreditava com todas as minhas forças que aquele ia ser um livro best-seller, ou seja, que era aquele livro que ia fazer com que a minha carreira desse um passo em frente. E quando eu lancei o livro foi um fracasso. Ou seja, no primeiro mês eu tive 50 cópias vendidas, uma coisa assim muito semelhante. E de facto fiquei muito frustrado. Mas o mais curioso de tudo é que eu sabia dentro de mim, ainda que eu não conhecesse o conceito da equivalência vibracional na altura, eu sabia dentro de mim que se eu continuasse neste alinhamento de acreditar que era um fracasso, porque eram as evidências, eram os factos que eu tinha à minha frente, e derrubar por completo aquilo que era o meu desejo, que era que esse livro chegasse ao maior número de pessoas e que eu me tornasse um autor best-seller, eu de facto resolvi fazer o inverso. E comecei a pensar. Eu fazia este exercício muitas vezes, quando ainda morava no Brasil, à volta da piscina. Muitas vezes eu andava cerca de 1 hora a 2 horas à volta da piscina, com diálogos internos, como se estivesse a bater um papo ou a conversar com alguém. Okay? E vou já explicar precisamente o que é que eu fazia na prática. E a primeira coisa que eu pensei foi, ok, Luís, o teu desejo é que o Sem Limites seja um livro best-seller, que se torne um livro relevante dentro do mercado da lei da atração. Ok. Se tu tiveres alcançado essa realidade, ou seja, se esse desejo já fosse manifestado, que tipo de pessoa tu serias? O que é que tu mudavas em ti? De que forma o teu dia-a-dia, a tua rotina ia ser alterada? E eu comecei a fazer essa reflexão. E de facto havia muita coisa em mim que iria mudar a partir do momento em que eu sentia que era um autor reconhecido. Ok? Então o que é que eu fiz? A primeira coisa que eu imaginei foi o tipo de vida, o dia-a-dia, desde que eu acordava até que ia dormir, de um autor de sucesso. Ou seja, numa realidade onde o livro Sem Limites já era um livro muito vendido, como é que eu tinha a minha rotina diária? E depois há uma coisa que eu faço, que é começar naquele momento em que o livro não era um sucesso, ok? A comportar-me como se eu já fosse a pessoa que era compatível com essa realidade que eu estava a imaginar. Ok? O que é que isto significa na prática? Eu, no presente, busquei a equivalência vibracional da pessoa que eu me iria tornar na realidade desejada. Ok? E vou-vos explicar isto de outra forma. Imaginemos que nós temos uma máquina. Não importa que máquina. Até podemos dizer um carro. Ok? E nós sabemos que todos os componentes que fazem parte do carro são fundamentais para que ele funcione, para que ele ande, para que ele tenha todas as suas funções ativas. Ok? E o que é que acontece se falta uma peça? Provavelmente vamos ter uma avaria, ou seja, há qualquer coisa que não vai funcionar. E num carro, se faltar um motor, o carro simplesmente é apenas um pisa-papéis, como eu costumo dizer. Ou seja, ele não vai rodar, ele não vai fazer absolutamente nada. Ele pode ter toda a tecnologia, mas se um carro não tiver um motor, ele não roda. Ok? E aí é uma redundância, de que adianta ter um carro se ele não tem motor e se não roda. Então não vale a pena ter carro algum. E quando nós estamos a falar nos nossos desejos, qualquer desejo que seja, nós, portanto, nós enquanto pessoa que faz parte dessa realidade que nós desejamos, nós somos o motor desse carro. Ou seja, se nós estivermos com um motor que seja incompatível com o tipo de carro que nós queremos alcançar, nós vamos conseguir fazer com que ele rode. Nós vamos estar em constante esforço.
Por isso é que eu quando digo às pessoas, vamos imaginar que alguém me diz, Luís, eu quero manifestar um Ferrari. Ok. E eu pergunto, que tipo de pessoa e que tipo de vida você tem que ter para conseguir ter um Ferrari? E a pessoa diz-me, eu preciso de dinheiro. E eu digo, ok, mas será apenas o dinheiro? Será que você não tem que ser uma pessoa diferente para conseguir conviver com o estilo de vida em que o Ferrari está incluído ou incluso? E a pessoa começa a refletir e diz, realmente, se eu tiver um Ferrari, eu não vou ser a mesma pessoa. Então, a primeira recomendação que eu dou é, então, seja hoje esta pessoa para que a realidade que você deseja comece a vir até si. Você funciona quase como um aspirador de pó. Ou seja, você começa a puxar até si essa realidade. Porquê? Porque se nós pensarmos que todos os cenários possíveis de manifestação, ou seja, a realidade desejada tem um cenário, nós conseguimos visualizar, conseguimos imaginar concretamente aquilo que vamos ser e aquilo que vamos ter nesse momento em que tudo é co-criado e que é manifestado, ok? Nós sabemos que existem várias peças, mais uma vez, nós somos a peça-chave, ok? Então, se nós estivermos num alinhamento vibracional, ou seja, numa equivalência vibracional semelhante àquilo que nós queremos no futuro, o que é que vai acontecer? As peças que fazem parte desse cenário, que também estão na mesma equivalência vibracional, começam a vir até nós. Ok? Portanto, isto é o conceito mais simples, mas ao mesmo tempo mais poderoso que eu posso partilhar com vocês. Se não existir equivalência vibracional, não existe manifestação. Ou se existe a manifestação, a grande probabilidade é que você perca tudo o que conquistou. Ok? Então, em tudo aquilo que eu tenho feito ao longo da minha vida e todas as conquistas que eu tenho tido sempre esta questão da equivalência vibracional. Eu recordo-me, em 2005, foi o ano que eu conheci a Maria José, eu nessa altura participei no Portugal Fashion, mas enquanto espectador, ou seja, eu fui ver os desfiles das grifes de moda portuguesas. E durante um desfile, eu já contei esta história a algumas pessoas, durante um desfile da Fátima Lopes, da estilista Fátima Lopes, portuguesa, com renome internacional, eu comecei a imaginar como é que seria uma realidade onde o desfile que eu estava a ver numa telona, num LCD gigante, como é que seria se fosse a minha marca? Então eu projetei-me numa realidade onde eu era o estilista, que estava com a minha coleção a desfilar, e o que é que eu fiz a partir daí? Mesmo que de forma inconsciente, eu entrei numa equivalência vibracional. E o que é que aconteceu? 6 meses depois, ou seja, na próxima edição, eu já estava a pisar a passarela com a minha marca própria, que eu nem tinha na altura que fiz essa projeção, ok? Ou seja, eu comecei a atrair até mim as pessoas e as circunstâncias para que houvesse a manifestação desse desejo, de eu ter a minha marca própria com um desfile com o meu nome. E consegui fazer isso durante 3 anos, 3 edições, ok? O que é que isto significa? Significa que tudo aquilo que eu tenho conquistado na vida, eu tenho conquistado e tenho conseguido manifestar porque antes que a manifestação exista, eu consigo entrar em equivalência vibracional, ou seja, eu torno-me no presente a pessoa que eu quero ser no futuro. E o que é que acontece? Eu começo a puxar como um aspirador com muita força toda essa realidade até mim. Porquê? Porque se nós funcionamos num universo de equilíbrios, tudo está em constante equilíbrio, todas as peças têm que estar em funcionamento umas com as outras, todas relacionadas umas com as outras. Se eu estou em desarmonia no presente, ou seja, se eu já estou a viver como se estivesse a viver uma realidade futura, o que é que acontece? Essa realidade futura vem até mim. Ok? Para quê? Para que haja harmonia. Então, o grande segredo para você manifestar qualquer desejo na sua vida é aqui esta questão da equivalência vibracional. Você tem que vibracionalmente, ou seja, o seu alinhamento de energia tem que ser compatível com aquilo que você quer viver. Então não é tipo, quando um dia eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter este estilo de vida, vou-me sentir feliz, isto e aquilo. Não, eu tenho que hoje já ser essa pessoa para que eu possa atrair mais dinheiro. Ok? Mesma coisa, por exemplo, em relação à mudança de casa. Esta casa que eu estou hoje foi uma casa desejada durante muito tempo. Eu nem sabia, nem eu nem a Maria José sabíamos que existia na região norte e centro do país um empreendimento que tivesse um tipo de imóvel deste género. Nós pensávamos que era só mais para o Algarve, portanto para a zona do sul de Portugal. E quando esta situação surgiu, nós estávamos a morar numa outra casa que não tinha absolutamente nada a ver com esta. Totalmente diferente de decoração, de espaço, etc. Mas nós começamos a projetar-nos, tanto eu como a Maria José, para uma realidade onde um tipo de casa semelhante a esta, que é muito parecida com aquilo que nós projetamos, que já existia.
Ok? Então nós começamos a entrar em equivalência vibracional da pessoa que iria morar na casa que eu hoje vivo. Aliás, que nós hoje vivemos. E portanto, apenas para vocês perceberem que se não existir equivalência vibracional, não existe manifestação. Vocês podem trabalhar, podem estar esforçados, podem estar todos os dias a correr atrás. Eventualmente, vocês conseguem alguns resultados, mas não serão sustentáveis. Então vocês têm sempre que ter esta capacidade de antecipação. Vocês querem ter sucesso na vossa profissão, na vossa carreira. Vocês têm que hoje comportar-se como um profissional de sucesso que vai viver nessa realidade que vocês querem manifestar. Hoje eu já tenho que pensar como um empresário de sucesso, comportar-me como um empresário de sucesso, comunicar com os meus clientes como um empresário de sucesso, ter as rotinas de um empresário de sucesso. Para quê? Para que essa realidade de sucesso venha até mim, para que eu comece a puxá-la até mim. Compreendem? Portanto, isto é tudo muito simples, mas ao mesmo tempo é tão poderoso e eu acredito que todos vocês conseguem chegar à conclusão de que isto é totalmente verdade. Se vocês pensarem em tudo aquilo que conquistaram, vocês muitas vezes, mesmo em relação àquele exercício de sonhar acordado, da visualização criativa, no fundo nós estamos a entrar em equivalência energética, equivalência vibracional, mas só durante esse momento. E se nós adotarmos um estilo de vida, um comportamento, os hábitos da pessoa que nós queremos ser no futuro, nós vamos ser essa pessoa hoje e vamos puxar a realidade que é compatível, ou seja, que tem equivalência vibracional, até nós. E é assim que nós manifestamos os desejos. E guarde bem este termo, equivalência vibracional. Lembre-se dele todos os dias, quando você escolher aquilo que vai comer, os seus hábitos, o que é que vai frequentar, aquilo que vai dizer às outras pessoas, que tipo de discurso, que tipo de postura você tem no seu dia-a-dia, porque isso é fundamental. Se você tem uma ambição na vida, qualquer coisa que quer conquistar, que quer manifestar, que quer co-criar, então entre em equivalência vibracional no presente para você poder puxar até si essa realidade que está no futuro e que vai eventualmente tornar-se também presente. Então espero que este conteúdo realmente tenha agregado valor à vossa vida. Nunca se esqueçam, deixem sempre a vossa curtida, é super importante para o crescimento do canal. E se é a primeira vez que chegaram ao meu canal e querem ter acesso a mais conteúdos sobre cocriação consciente, lei da atração e manifestação de sonhos, faça a sua inscrição e ative sempre o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo. Espero que este segredo que partilhei consigo hoje, que eu acompanhe todos os dias, porque isso vai garantir que você vai conseguir manifestar a vida que deseja e a vida que merece. A minha gratidão pela sua audiência, um forte abraço.